capítulo 12, para darmos sequência ao nosso seminário, Aprendendo a Cuidar de Mim Mesmo. Muitas pessoas estavam saindo de casa, mandaram mensagem que com chuva não tiveram como vir, né? Alguns de moto, alguns gripados, e nós achamos ruim, que era bom estarmos juntos, mas temos a internet e através da internet estamos juntos. Isso é muito bom, não é? Glória a Jesus. Aos Hebreus capítulo 12, e vamos ler também 1 de João capítulo 3. Abram lá também, por favor. Chegou após as apresentações Carlos Marcelo e Marcelino Carlos. Deus abençoe vocês, muito bem-vindos. Sintam-se bem na casa do Senhor, viu? Vamos dar glória a Deus por essas vidas? 1, 2, 3. Deus abençoe. Monivaldo Vitorino, Ivani Fernandes e Edinamar, mãe Dinamar de Tumbiara, estão conosco pela internet, pelo YouTube também. Muito bem-vindos. Deus abençoe. Neuza Aparecida também está conosco. Kátia Martins, Gleiviane Nava, muita gente aí conosco pela internet. Que Deus cuide de todos e vamos juntos no ensino, no estudo da palavra de Deus. Todos encontraram? Aos Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3, diz-nos assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. 1 de João 3, vamos ler a partir do primeiro versículo. Todos encontraram? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. 2 pontos. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Palavra de Deus. Tome assento, por favor.
Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Depois eu quero ver se os obreiros já decidiram sobre os bancos que tem que trocar os plásticos, se me dê um feedback, por favor. E sobre a questão do buraco, glória a Deus, do buraco ali na entrada, da calçada lá de fora, para a gente organizar, tá bom? Estamos começando o discipulado, uma nova classe, né? Tivemos o batismo agora de 8 irmãos, e tem um casal que só está esperando regularizar também, vão descer as águas, e nós já vamos abrir essa nova classe de discipulado. Procurar o evangelista Helder. Cadê o Eldinho? Está aqui. Procure o evangelista Helder, você que quer fazer o discipulado, para descer as águas, para tomar a decisão de verdadeiramente ser de Deus, viu? Nada, sabe aquela pessoa que ela está morando junto, tem 40 anos, e o camarada diz assim: para quê? Nós já estamos juntos 40 anos. E não, a pergunta não é para quê, é por que não casa então? Não, estou na igreja tem 10 anos, por que você não batiza? Você já não é de Deus? É por isso que a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Irmão, quem é de Deus nada impede de batizar. E quem ama o outro nada impede de casar. Jesus a gente assume, assina embaixo, ainda fala língua estranha e dá glória a Deus. Quando a gente é crente, quando a gente é de Deus. Então, procure o Helder e dê o seu nome. Quando tivermos já a primeira aula, nós comunicaremos a você. E os irmãos que fizeram a workshop, quero trabalhar e formar os seus grupos, já tem uns grupos aí, já estão em ação, né? Então, vamos colocar todos os grupos em ação, mas não se esqueça de tudo que nós tratamos e que seja daquela forma para a glória de Deus. Ok? Amém? Diga comigo: quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É a Bíblia que está falando, é a palavra de Deus que está dizendo. A gente não consegue, porque o Espírito Santo, ele veio trabalhar em nós coisas maravilhosas, e a principal delas é formar Cristo em nós. E isso, então, está envolvendo o que? A regeneração, as mudanças que nós precisamos. Quanto mais caminharmos com o Senhor, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vamos confessando o pecado e mudando de vida. Lembram de Isaías no capítulo 6, lá no Antigo Testamento? Lembram? Ele, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. É uma visão que ele está retratando ali. Quando ele diz isso, e ele revela toda aquela glória e a santidade de Deus, ele diz: ai de mim que vou morrer. Porque eu sou um camarada que peco e habito no meio de um povo que peca. O povo de lábios impuros e eu de impuros lábios. Não mudou nada, todo mundo igual. Não é? Então, ele sente o pecado. Mas antes de se aproximar de Deus, ele falou: ai dos bebedores, ai dos que se prostituem, ai dos que... E foi apontando para o outro. Tem que pregar isso um profeta? Claro que tem. Mas primeiro o profeta tem que ser de Deus. Quanto mais aproxima de Deus, mais a gente vai mudando de vida e reconhecendo os nossos erros. Quanto mais distancia, mais cobra de Deus, e mais Deus é culpado e as pessoas são culpadas. Mas quando eu me achego a Deus, o culpado sou eu, somente eu. Quando o Natan chega diante de Davi, conta a parábola, e Davi está bravo e diz que aquele homem é digno de pecado, e o Natan levanta e diz: esse homem é você. Aí a coisa impacta de forma diferente. E aí ele vai para orar e lamentar e chorar diante de Deus o seu pecado. Davi estava longe, estava em pecado, então mata ele. Quem que é esse homem? Não, esse homem é digno de morte. O homem é você. Como é que é? Aí ele vai para a humilhação.
Quanto mais perto de Deus, mais humilde. Quanto mais longe de Deus, mais é a culpa dos outros. É o dedo. Por isso, e introduzindo assim, nós vamos dar sequência ao nosso seminário, que nós estamos falando sobre aprendendo a cuidar de mim mesmo. Entramos agora na área da manutenção e alimento na vida espiritual. Já falamos muitas coisas e agora estamos falando das testemunhas do capítulo 11 de Hebreus, que nos ajudam, nos alimentam e nos fortalecem na manutenção da vida espiritual. Quando eu olho para estes que venceram, e eu sei que foi Deus que deu a eles força, eu digo, portanto também nós. Portanto também nós. Ele venceu, eu vou vencer. Ela venceu, eu vou vencer. Portanto também nós. E nós falamos aqui a respeito disso algumas coisas. Por último falamos do embaraço, das coisas que atrapalham na caminhada, e foi muito bom. Você que perdeu, vá lá no YouTube e entre lá, porque realmente o embaraço é uma coisa bem terrível, e foi muito bom. E agora entramos na parte que diz do pecado como embaraço, do pecado como peso, do pecado como tropeço, que nos atrapalha a correr essa carreira, que segundo Hebreus 12 está proposta. Fecha a metade aí, por favor. A Bíblia, quando ela fala que tem uma carreira proposta, ela está aludindo ao tempo dos atletas. Olhe para mim, ao tempo do atletismo da época. Você vai sair daqui e chegar aqui, ó. Se sair fora, perdeu o prêmio. Tem que sair daqui e chegar onde está marcado. E a nossa carreira está proposta. Você quer o céu? Tem alguém que quer o céu? Quem não quer, fica com a mão abaixada, porque Deus já sabe que você não quer saber de nada. Mas quem quer o céu, levante as mãos e dê glória ao Senhor. Então, o findar da nossa carreira está marcado, é lá na Nova Jerusalém. O nosso alvo é o céu. Nós estamos correndo aqui, passando por aqui. Às vezes a nossa vida é comparada a um rally. Tem certos rally que são terríveis. Rally do deserto, rally do sertão, rally não sei aonde, ralou não sei aonde. Porque é difícil. Passa por lugares difíceis. Às vezes a nossa carreira da fé é por aí. Passa pelos espinhos, passa pelas pedras, passa pelo fogo, passa por cavernas, passa por fornalhas de fogo, passa por solidão, passa por perseguição, passa por ódios, por rancores, por acusações infundadas, mas é o rally da nossa carreira da fé, e nós temos que chegar no alvo. O nosso alvo não é envergonhar fulano, não é ser maior que ciclano, não é sobrepujar isso ou aquilo, não. O nosso alvo é chegar no céu. E vale tudo para chegar no céu, do ponto de vista da Bíblia Sagrada. Aleluia! Nós temos uma carreira que está proposta. E chegar lá, escutem bem, não depende de Deus, depende de nós. A carreira é uma proposta que Deus fez a nós, e Ele nos deu livre escolha. Livre arbítrio. É por isso que na galeria dos heróis da fé você vai ver pessoas ali que estavam bem fora da carreira, mas se consertaram e se recolocaram na carreira e acabou entrando na galeria dos heróis da fé. Então, meus irmãos, essa carreira tem algumas coisas que são terríveis contra nós. E às vezes, e na maioria das vezes, 99% a culpa é nossa. Não é do outro, é nossa. Quando Adão peca, o pecado entrou lá no jardim, do ponto de vista da humanidade, mas ele entrou na eternidade do ponto de vista do mundo espiritual. A Bíblia diz, Jesus falando em João 8,44, que o diabo ele peca desde o início, desde o princípio. Houve uma rebelião lá no céu. Uma terça parte dos anjos também pecaram, além de Lúcifer. Então,
desse ponto de vista, começa lá. Mas no nosso meio, o primeiro homem peca. E esse homem, quando peca, ele tem a tendência de algumas coisas, entre elas, a pior e que muitos de nós praticamos. Qual que é? Fugir de Deus. A pessoa, quando ela está em pecado, ela não gosta muito de culto. Quando ela está em pecado e não quer resolver a sua vida, ela não gosta de pessoas que pregam palavras nuas e claras. Ela começa a acusar pessoas sérias. Quer dizer que você é mais santo que os outros? Quer dizer que você é mais santa que as outras? Você é melhor do que os outros por acaso? E às vezes a pessoa está simplesmente obedecendo a palavra: admoestai-vos uns aos outros, porque aquele dia se aproxima. Mas a pessoa que peca, ela atrai para si uma rejeição para conserto. O Adão fugiu. A pergunta de Deus: onde tu estás? 3:9 de Gênesis. Onde tu estás? O capítulo 3 retrata a queda da mulher e do homem. Onde tu estás, Adão? Deus não sabia? Ele não é onipotente, onisciente, onipresente? Sabe de tudo. Deus já viu tudo. Ele é antes e ele é depois de todas as coisas. Ele já viu tudo. Então por que a pergunta? Para acordar Adão. Adão, onde tu estás? E talvez essa pergunta seja pertinente para nós na altura do ano de 2020, em dezembro. Onde nós estamos? Onde você está? Onde eu estou? Pastor, o senhor está aí no altar pregando a palavra. Fisicamente sim, mas espiritualmente, onde eu estou? Sermão, palavra, quando a gente é inteligente e Deus deixa usar a inteligência, as pessoas falam muitas coisas. Mas onde eu estou? Onde você está? Roupa de crente, carinha de crente, todo mundo tem. Mas onde eu estou? Nós temos, eu vou sempre enfatizar isso, irmãos, nós temos um lugar para chegar. Não adianta ficar disfarçando no meio do povo, fazendo de crente, fazendo que está tudo certo, que não tem pecado, que não tem erro. Você não chega. Nós precisamos nos unir para chegar. O objetivo é chegar. O que vai adiantar ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? O que vai adiantar se as pessoas te admiram como serva de Deus, como servo de Deus, como homem de Deus, se nós não vamos chegar lá naquele dia? Tudo vai ser patente, claro aos olhos de Deus e de tudo. Não, estou bem, não tem pecado, não, está tudo certo, não, por favor, me respeita. Você precisa chegar e eu preciso chegar. E essa palavra não é inimiga sua, essa palavra é sua amiga, ela está te ajudando a chegar. Acorda para a realidade. É por isso que quando Jesus, ele decide vir como segundo Adão, o primeiro cai, o segundo recupera a humanidade. Através do primeiro todo mundo cai junto, através do segundo Adão, que é Jesus, todo mundo salva junto quando está nele. Quando Jesus vem, aí o João Batista olha para ele, em 1:29 de João, e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A expiação cobre, esse aí tira. Esse aí é aquele que vai tirar o pecado. E agora nós lemos em 1 de João 3:8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E quando você lê o contexto que lemos, quais são as obras? Pecado. Mas Jesus tira o pecado. Jesus remove o pecado. E nós não temos força para removê-lo. Nós não temos força para virar as costas para o pecado. Mas temos força, pela graça, de aceitar Jesus de verdade.
de entregar nossa vida para Jesus de verdade. E de agora lutar todo dia para caminhar com Ele segundo a vontade dEle. Aí Ele vai tirando o pecado, Ele vai tirando o pecado, Ele vai tirando o pecado. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Anagaço, urabagaçotai. Começamos a falar sobre o pecado na terça-feira passada. E agora estamos dando, então, a sequência, como prometido. Algumas palavras no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que dá para a gente entender um pouco sobre isso. Na terça passada nós falamos só do ponto de vista de errar o alvo. E ali é o que nós precisamos saber. Tem outros sentidos, claro, mas tudo se resume em estou errando o alvo. Qual que é meu alvo? É Jesus, é o céu, é a salvação eterna. Esse é o meu alvo. As demais coisas são secundárias. O meu alvo é morar no céu. Esse é o seu alvo. E o que nós estamos fazendo para isso? Por isso essa pergunta me ajuda. Onde você está? Onde eu estou? Algumas palavras então. A primeira no Antigo Testamento é ratá, que é errar o alvo, que vem da origem da mesma palavra no grego, que depois vai surgir a palavra amartiologia, que é o estudo da disciplina quando a gente faz a teologia, mas ela vem da palavra amartano no grego, que quer dizer errar o alvo. E quando você olha nesse ponto de vista de alvo, uma coisa é você errar o alvo tentando acertar. Esse pecado é pequeno. Embora seja, a Bíblia diz, muita gente fala que não tem pecadinho, não tem pecado. Ah, mas tem. A blasfêmia contra o Espírito Santo tem perdão? Então é um pecadinho, não, é um pecado igual ao outro. João fala que tem pecado que é para a morte. Então tem, mas pecado é pecado e pecado condena. Uma coisa é errar o alvo tentando, outra coisa é errar o alvo porque não quer. Tem gente que a Bíblia diz que são fracos e que tem que ser ajudados pelos fortes. São pessoas que vivem tentando e às vezes não conseguem, tem consequência dos seus erros, mas a Bíblia manda ajudar. Agora tem pessoas que vivem errando o alvo por escolha. Aí Hebreus 10, 25 a seguir por ali, no contexto ali, diz que se nós continuarmos pecando voluntariamente, não resta outra coisa senão um juízo, a expectação horrível de juízo. Então, se eu quero Deus, eu tenho que estar tentando acertar o alvo. Você está tentando acertar o alvo? É verdade. Você não está guardando pecado, e guardando pecado, e guardando pecado, e nunca confessa, e nunca deixa, e diz que está reparando tudo lá no seu quarto, mas está vazio e sem sentido. Outra palavra é ra, muitas vezes indica calamidade, e também é traduzido como mal, como perverso, que indica aquilo que é moralmente errado. O texto de Isaías 45, 7 vai mostrar alguma coisa sobre isso. Às vezes nós estamos, irmãos, tendo um coração perverso e por isso estamos em pecado e achamos que é normal. Tomara que fulano caia. Não tem muito isso dentro de igrejas? Tomara que fulano caia. Quero ver onde vai dar isso. Isso é perverso. Porque nós fomos chamados para amar até os inimigos. Sabe o que vai prevalecer nesses tempos, irmãos, nesses dias, de tanta coisa errada, de tanta calamidade, é pandemia, são catástrofes, é o levantar do reino do anticristo que está bem evidente e claro, principalmente na Europa, essa vacina que tem para um lado que é boa, para outro lado que pode estar
com alguma coisa do anticristo. Hoje não pode falar muita coisa pela internet que cai o canal. Tudo isso, que pastor, como é que é? No meio das igrejas, tantos escândalos, e Jesus falou, é necessário que venha, e eles virão muitos escândalos, não é verdade? Quanta coisa errada. O que faz, pastor? Coração puro e amor puro. Eu tenho um alvo. O que você está ouvindo, você sabe se é verdade? Você sabe, tem prova, é verdade? Não sei não. Então joga na lata do lixo e continua com o coração puro. Continua cheio de amor. Continua cheio de misericórdia. Aqui em Anápolis, uma grande igreja, um pastor de uma grande igreja teve uma queda. Daqui um pouco todo mundo fica sabendo. Mas teve uma queda. O líder de todo o ministério foi lá e diante da igreja falou, esse camarada aqui, ele caiu assim, num pecado feio. A igreja está um alvoroço. O pessoal sabe que realmente a pessoa pecou, mas os que amam ele, agora está brigando com aqueles que estão dizendo, bem feito, eu sabia que ele ia cair. Isso é igreja, irmãos. Mas a gente não tem que contar vantagem não, porque no meio de nós também tem isso. Sabia que fulano ia cair, sabia que não ia dar certo. Irmãos, nós tratamos aqui com pessoas na disciplina, da maneira que sabemos que é bíblica, que é amorosa, para curar a pessoa, para restaurar. Mas essas pessoas que foram tratadas, muitas delas foram discriminadas por irmãos. Aí a gente condena uma situação dessa, e tem que condenar mesmo, mas tem que olhar para nós. Nós temos que usar mais de misericórdia. Sabe qual que é o problema? A gente quer para nós, mas não quer para o outro, e isso é pecado. O que a gente quer para nós tem que querer para o outro. Na medida que você for medido, vão medir você também. À medida que você medir as pessoas, elas vão te medir também. O que você deseja para o outro vai vir para você também. Quem quer misericórdia aqui? Eu quero misericórdia. Misericórdia de mim, Senhor. Tem alguém que pode falar isso com prazer? É quem planta misericórdia que colhe misericórdia. Na hora que a gente erra, a gente quer perdão, mas quando o outro erra, a gente quer consequência. Discute uma coisa, quem dá consequência não somos nós, quem dá consequência é Deus. Essa parte não é sua, a sua parte é de colocar o ombro e ajudar o irmão a levantar. Não seja perverso e não tenha um coração perverso. Pare de julgar as pessoas. Pare de julgar as coisas com coração impuro. Julga com coração puro. O pastor está falando isso porque ele está defendendo isso, está defendendo. Que pastor defendendo o quê? Estou pregando o evangelho. Tem que ter o coração puro, tem que receber a palavra pura e tem que levantar para amar puramente. Saudável essa palavra? Por isso que é pecado, é um coração perverso, querer a queda daquele que Jesus morreu por ele. Alegrar com a queda daquele que Jesus morreu por ele. Não, nós não somos crentes. O crente chora. O crente sente a dor do que caiu. O crente ora pelo que caiu. O crente estende a mão para o que caiu. Existe na Bíblia, quando Jesus quer doutrinar aquele que pecou, 4 passos em Mateus 18, ele doutrina isso. Chama atenção em particular. Se a pessoa não quis, uma coisa que eu vejo aqui claramente, tenta recuperar a pessoa. Primeiro vai em particular, quando é uma coisa de gente com gente. Não é que pecou contra a igreja e todo mundo está sabendo, o tratamento é diferente. Pecado público trata-se publicamente. Pecado escondido trata-se com o ministério de maneira que sejam pessoas de confiança. Nós não somos propagadores de pecado, nós somos pessoas que curam pessoas. Aí, vai lá no particular, ele não aceitou, chama alguém com você e vá. Não resolveu, traga ele diante da comunidade. Isso tudo são oportunidades para a pessoa se curar. Não aceitou a terceira,
então exclua. Considera gentil e publicano. Ou seja, se a pessoa não quer, não tem jeito. Mas se ela quer, na primeira ou na segunda, no máximo, ela já é curada. E quando você vai, escute isso, irmão, o coração tem que ser puro para curar. Quando você vai para tratar alguém que caiu, você escolhe pessoas mansas, de exemplo, sábias, para ajudar o irmão a levantar. Não são pessoas que vão acusar ou querer ver a queda do outro, para ajudar a levantar. Tem alguém entendendo a palavra? Assim como lá fora está chovendo, aqui dentro chova a palavra, chova a doutrina de Deus que cura, que lava, que limpa, que santifica e que nos levanta. Por isso as palavras, é muito bom a gente entender um pouco do significado delas. E tudo isso leva a errar o alvo. Pechar, que quer dizer rebelar, transgredir, revoltar. A pessoa, por exemplo, que não obedece o líder do departamento, está rebelando, sim ou não? Sim ou não? É líder levantado, constituído. Ele não mandou pecar, não mandou fazer coisa errada, mas está trabalhando para a salvação de outros, para a obra de Deus. Aí vem alguém e diz: não fui com a cara desse líder não, foi o pastor que levantou, não foi Deus não. Não foi Deus porque você não foi com a cara, foi Deus. Agora que está claro que foi Deus, porque está trabalhando o seu orgulho, está trabalhando o seu caráter, está trabalhando a sua natureza, e está vendo se você é gente que presta. É um negócio esquisito, né não? A obra é de Deus, meu querido irmão. A obra é de Deus. A obra é do Senhor. A igreja é do Senhor, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Esta igreja aqui é do Senhor, aquela lá, aquela outra, aquela outra, aquela outra. Não levante contra a igreja do Senhor. Outra palavra. Aon, com N de nada. Iniquidade, culpa. Outra palavra, chagar, com H no final, errar, extraviar-se. É aquele que cambaleia como um bêbado, extravia-se como um bêbado, ou como uma ovelha desgarrada. A pessoa vai saindo do meio do rebanho. Não, Deus falou para mim não frequentar a igreja. Só se for o Deus do D minúsculo, o nome dele é assim, que ele mais prefere é Satanás. Porque Deus manda congregar. Deus manda estar junto. Deus manda a gente ser um. Acorda em nome de Jesus. Mas aí qual a estratégia do diabo? Saiu do meio do rebanho e perde proteção. Deixou de congregar, e nós já falamos que aqui congregar como um alimento e manutenção, foi maravilhoso. Deixou de congregar, deixou de alimentar, deixou de se fortalecer. Deixou de ser revelado. Tem hora que a palavra vem assim, vai sim ou não? Cura, liberta, para quem quer, né? Quem não quer, para dor é esse discurso. Amém? Tem alguém que diz duro é esse discurso? Ou tem alguém que diz para quem iremos nós? Se você perdeu a mensagem da ceia, é bom você pegar de manhã e de noite, domingo agora. Outra palavra é Acham no hebraico, significa culpado. A ideia de culpa perante Deus. Pequei contra ti somente, Senhor. A maneira certa de alguém que peca não é tentar achar o culpado, porque o culpado já está aí, é você. Sou eu. Primeiro, a maioria tem costume de colocar a culpa no diabo. Irmão, é igual aquele irmão que veio aqui, o pastor Francisco Eugênio. O diabo está entrando na justiça, porque os crentes estão acusando ele não tem nada a ver com a coisa. Irmão, se fosse a culpa do diabo, quem seria julgado no juízo final seria só o diabo. O juízo final, grandes e pequenos, ricos e pobres,
mortos no fogo, mortos na espada, mortos enterrados vivos, mortos não sei o que. Se morreu sem Jesus, todos vão ressuscitar e vão comparecer no dia do juízo final diante do Senhor. Serão as pessoas julgadas. Se somos nós, é aí que cai o tal do calvinismo exagerado, né? Não, Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno, então para que vai ter juízo final? Quem teria que sentar para ser julgado seria Deus. Deus, por que o Senhor escolheu o trifeno para ir para o céu e a trifena para ir para o inferno? Qual foi o padrão que o Senhor usou? O Senhor não foi com a cara da trifena? O que foi? O que aconteceu que o Senhor... Não, irmão, vai ter juízo final. Quem vai assentar para ser julgado lá vai ser o ser humano. Aleluia! Porque Deus deu a nós livre arbítrio. Deus deu a nós a liberdade. Fraco, mas Deus te fortalece. Está sem caminho, mas Jesus é o caminho. Não sabe o que fazer? Se renda a Jesus, porque Ele te toma pela mão e te dirige. Deus tem para nós o escape, a salvação, a libertação. O Senhor se manifestou para arrancar de nós o pecado. Tem outra palavra: taar, vaguear, extraviar-se, quando se diz respeito ao pecado deliberado. Nós temos, irmãos, que entender uma coisa. A coisa mais simples para você entender o que é pecado é tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. É igual entender o que é santo e profano. Santo é o que é a vontade de Deus, profano é o que está fora da vontade de Deus. Então, você tem noção do que é a vontade de Deus para a sua vida? Além do que está na Bíblia, que é a vontade de Deus para a nossa vida, a santificação, que é a vontade de Deus para a nossa vida, que nos enchamos do Espírito Santo, que é a vontade de Deus para a nossa vida, a salvação, é a vontade de Deus para a nossa vida, o perdão do pecado. Agora, no nosso caminhar diário, não é? Isso aqui não é um seminário, isso aqui é igreja a gente mistura revelação teológica com prática na fé cristã. O que é a vontade de Deus para você, na situação que você está? Muitos de nós, e essa igreja é uma igreja missionária, nós temos um chamado, a maioria de nós sentimos vontade de ganhar almas, de fazer a obra de Deus, porque essa igreja tem essa característica. Então você tem um ministério? Tenho. E o que é que você está fazendo para que esse ministério apareça? Como que está a sua vida de propósito? Como que está a sua vida de oração? Essas coisas você sabe, mas como está a sua vida com relação às provas que vêm? Porque se nós temos uma chamada, Deus tem conosco uma formação. Tem gente que foge da formação, foge de igreja, e fica procurando meios para chegar logo no lugar. Só que quando chega lá não tem estrutura, não tem formação, não tem maturidade, não aprendeu a suportar o outro, não aprendeu a amar o outro, não aprendeu mesmo assim continuar fazendo a vontade de Deus, porque não suportou prova, fugiu das provas. E aí daqui um pouco a queda é fatal. Daqui um pouco não tem estrutura para nada, quer ser bajulado, quer ser respeitado. Você sabe quem eu sou? Sei, você é nada sem Deus. Nós somos nada sem Deus. Se tem alguma coisa boa em alguém, é porque Deus colocou. E o que Deus coloca, Ele pode tirar a qualquer momento. Tudo é para a glória dEle, tudo é para louvor dEle, tudo é para a exaltação dEle. Anagabaço, dai, gadaço. Então nós não temos que fugir da formação. A formação é doída, a formação às vezes nos leva para situações vergonhosas, vexatórias, sim. Às vezes somos odiados, sim. Às vezes somos esquecidos, sim. Mas é formação para que você amanhã, estando lá, não caia. Por isso que a minha história é de muita coisa, mas porque o Senhor queria trabalhar.
Senhor, mas eu faço o que o Senhor quiser. Se o Senhor mandar eu ir para a direita, eu vou. Se o Senhor mandar para a esquerda, eu vou. Se o Senhor falar para eu parar, eu paro. Senhor, por que essa prova? Porque você aprendeu a me obedecer, mas não aprendeu no seu interior suportar as reais situações. Porque a gente aprende a suportar é na prova. Ok? Aí nós vamos para o Novo Testamento. Kakos, só com K. Kakos significa algo ruim, pode ser um mal físico, mas indica um mal moral. Essa questão de moral hoje é bem difícil de tratar, não é? Aí mistura uma coisa com a outra, é relativo. Aí você fala assim hoje, mas a mulher tem que cobrir as suas partes, porque, não, eu fui visitar a missão, lá na Cranquiomban, é uma tribo, que lá eles todos são crentes e as mulheres não usam nada na parte de cima. Por que aqui é pecado e lá não é? Ou seja, está aqui, está vivendo essa cultura aqui, quer misturar com a cultura de lá, para alcançar um meio de liberar aquilo que a sua imoralidade escolheu. Agora, quando é nascido de novo, a pessoa já faz isso tão tranquilamente, não exagera para a direita nem para a esquerda, é uma pessoa que veste decentemente, é uma pessoa que veste moderadamente, é uma pessoa que pergunta para Jesus: vestir para a glória do teu nome, Senhor? O conhecimento hoje tem atrapalhado nós vivemos como igreja. Igreja veste diferente, fala diferente, ama diferente, vive diferente. Igreja tem costumes diferentes. Isso é natural, não por obrigação. É uma coisa de caráter de quem nasceu de novo. Está gostando? Aí vem outra palavra, poneros, que é um termo para o mal, que indica também mal moral, usado para se referir a Satanás, usado para se referir a espíritos malignos. E vem muitas palavras aqui, mas o fim delas é indicar que estas palavras sempre você vai achar uma delas ou várias delas na vida de quem não nasceu de novo. É necessário deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. E voltando a dizer, o tão de perto é importante. Quem é esse tão de perto? É a sua cunhada, é o seu cunhado, é o seu tio, é o seu avô, é a sua avó, é a sua prima, é o seu primo, é o seu patrão, é a sua patroa, é o seu colega de classe, é o colega do grupo, é o colega lá do Facebook. Cuidado, está bem perto, e você tem que ter uma postura de crente. Eu sou de Deus, o meu Facebook é de Deus, o meu Instagram é de Deus, meu LinkedIn é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus, as minhas fotos são para a glória de Jesus, as minhas postagens são para a glória de Jesus. Não gostou, me perdoe, mas eu vou continuar sendo para a glória de Deus, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto. Já viu quanto que nós pecamos em casa? Com a programação da TV, com os sites pela internet, com a liberdade que a pessoa sente de xingar o seu irmão, a sua irmã biológica, brincar com palavras absurdas. Lá em casa dá para entrar para o quarto e seguir tudo quanto é blogueira. Às vezes pessoas que o diabo está usando. Cuidado, o pecado está de perto. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. A igreja do Senhor tem que estar cheia do Espírito Santo. Eu
vou usar só mais duas palavrinhas ou três aqui, vou saltar algumas. Planal, desgarrar, é quando alguém leva o outro a desgarrar-se do aprisco, do rebanho, da igreja. A pessoa começa a um comentário com outro, e por causa desse comentário forma um grupinho, e esse grupinho agora está sendo desgarrado do grupão. A pessoa começa a se aproximar de outro irmão, ou de outra irmã, e aquela conversa desagradável no início passa a ser agradável depois, e ela olha para dentro e está uma confusão na alma dela, e ela deixou agora de ser pura de coração. Você já viu aquela gente que quando você vê, você fala: Jesus, teu sangue tem poder, Jesus, teu sangue tem poder. Corta o laço, Senhor, corta. E a pessoa vai aproximando, você começa a sentir uma falta de ar, porque a pessoa já chega e abre a boca para falar o que não deve. E o problema não é essa pessoa chegar primeiro, o problema é a pessoa, a outra que dá o crédito, que dá ouvidos. Escute, nós damos crédito à maioria das coisas que não sabemos se é verdade ou não, e custamos dar crédito para a palavra de Deus. Verdade ou mentira? Amém, o Daniel. Irmão, dê crédito às coisas puras. Não dê crédito às coisas sujas, não. Não dê crédito à fofoca, não. Não decreto a mentira, não. Ô irmão, por favor, aqui não, aqui em casa a gente não mexe com isso, por favor. Não é que não, por favor, vamos mudar o assunto, vamos, por favor, não me leve a mal. A pessoa ficar sem graça, nunca mais fofoca com você. Não, é que eu queria falar aqui da Ângela, porque a Ângela, peraí só um pouquinho, peraí. Alô, irmã Ângela, tem como a senhora vir aqui? Não, porque você está chamando, você não vai falar dela? O mínimo que nós podemos fazer é dar a ela o privilégio de poder defender-se, porque nós somos crentes, e a irmã Ângela é crente. Chama ela aqui então, vamos falar juntos, porque nós amamos a irmã Ângela, e nós temos um alvo, chegar no céu. Não, perto dela não fala, então por favor, encerrou o assunto e nunca mais você trate esse assunto comigo. Não desgarre as pessoas do rebanho. Já viu aqui quem já foi líder de departamentos e já pastoreou vai entender isso, mais ainda. Tem uma pessoa que está puro com o coração, servindo a Deus, está ali tudo perfeito, dando glória. Aí aquela pessoa começa a andar com aquela: Jesus, tem misericórdia, Senhor. Aí você não pode chegar lá e falar: ó, cuidado com aquela pessoa, porque senão você vai ser interpretado como quem está falando mal da outra. E se você chegar para outra e disser: não quero que você se aproxime daquela, está discriminando. Aí, meu filho, é madrugada. Jesus, tem misericórdia, Senhor, não deixa aproximar. Senhor, irmãos, não existe igreja que não tenha um fofoqueiro ou uma fofoqueira titular. É verdade ou não é? Vocês que pastorearam, me ajudem. Verdade ou não? Parece que o diabo faz questão de pôr e Deus faz questão de deixar, para testar nós. Nós não podemos, irmãos, o pecado só que a gente pratica e vive praticando já traz condenação. Imagina o pecado de levar o outro a se perder.
Porque o preço foi a morte do Senhor Jesus por aquela pessoa. Jesus morreu individualmente para cada um de nós. É fácil quando você vai falar de pecado e fala de adultério, fala de prostituição, e fala de pecado do roubo, do assalto, do não sei o que e tal. Mas muitas vezes o pecado que nós precisamos tratar é principalmente esse tipo de pecado. E aí eu quero aconselhar aqui em nome do Senhor Jesus. Você está com um problema, seu coração está sujando, procura o seu pastor, procura a sua pastora, fala abertamente e se limpa no sangue de Jesus. Sabe por quê? Nós não podemos errar o alvo. Nós podemos viver 200 anos, que é tempo demais. Eu lembro do meu tiozinho que já estava com 80 e poucos, tio Manuel, e fiz ele aceitar Jesus umas 5 vezes no mínimo para garantir salvação, que eu amava demais o tio e amo. E ele falava: meu sobrinho, o tio já está nas horas extras, meu sobrinho, já passou da hora. Não, tio, não, já passou, tem coisa que não funciona mais, meu sobrinho. Já está na hora. Aí eu falei: então o senhor quer morar no céu? Quero. Então o senhor vai aceitar Jesus de novo, e não esquece que é só Jesus que... Não, vamos fazer. Então, ele, com essa idade, ele estava dizendo que estava já na hora extra. Imagina uma pessoa com 200 anos. Irmãos, agora, o que é 200 anos diante da eternidade? A eternidade com Cristo é de gozo, é de alegria, é de plenitude de paz, é um gozo infindo, é uma coisa inexplicável. É tão glorioso o céu, meus irmãos, que se Jesus chegar perto de nós, nós morremos todos, não suportamos a glória, aleluia, nesse corpo. Nós vamos ter que ser transformados num corpo incorruptível para suportar a glória da alegria daquele lugar. Agora me conte o que vale a pena nessa vida para perder aquela. Não erre o alvo. Vale a pena se humilhar, vale a pena calar, vale a pena não brigar, vale a pena deixar para lá, vale a pena perder o que for para ganhar Jesus, para ganhar o céu. Quem dá valor a esta palavra? É vontade do Senhor que todos se salvem, que todos nós sejamos achados naquele dia em glória. Aleluia, aleluia, aleluia. E a outra palavra, hipócrisis, incorpora 3 ideias: interpretar falsamente, fingir, como faria um ator, que vem a palavra hipocrisia, que é originada lá em palavra personalidade, vai. E outro, seguir uma interpretação reconhecidamente falsa, seguir heresias, apostatar da fé. Tem tanta gente hoje que odeia a igreja e estava dentro de igrejas. Tem tanta gente hoje que fala que o sistema é corrompido, que todo mundo é falso, que todo pastor rouba, que toda a igreja não presta. Eu quero ver o que eles vão falar diante de Jesus. A pior igreja da Bíblia, 2 piores, uma delas é a igreja de Corinto. Paulo não mandou fechar, ele mandou curar, ele mandou tratar, ele mandou se libertarem, se arrependerem. A igreja de Laodiceia, que Jesus estava do lado de fora, ele manda ter zelo e se arrepender. Pelo amor de Deus, a igreja do Senhor é do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que lutar, porque esse mal tão de perto nos rodeia. E aí envolve
além das coisas físicas, envolve as setas de pensamentos e sentimentos que o diabo sempre lança. Uma das setas que o diabo muito lança para pessoas nas igrejas: ninguém te ama nessa igreja. E você vem para a igreja para ser amado? Quando eu vim para a igreja foi para achar Jesus. No princípio, Jesus usou uma moça para me atrair. E quando agora ela mudou para outro estado, eu senti saudade da igreja, agora estava indo por causa de Jesus. Quando a gente converte, quando a gente está no caminho, é por causa de Jesus que a gente vai na igreja. E a gente não chega na igreja, esse povo aqui não me ama, não, a gente não chega na igreja para ficar julgando os outros, não. A gente chega na igreja se sentindo miserável, incapaz e sujo. E não digno de estar no meio daquele povo. Foi assim que eu me senti. E o Senhor foi me lavando. Cada pessoa que me abraçava, eu não achava digno de ser abraçado por um, e daqui um pouco estava sendo abraçado por todos. Abra sua mente e entenda o que é ter Deus e servir a Deus. Escute, se nós formos conseguir argumentos para justificar a nossa não frequência na igreja, nós vamos achar centenas, não poucos, mas um só argumento, aleluia, deve me fazer firme na casa de Deus. Estou servindo ao Senhor e eu tenho um alvo, aleluia, aleluia, lamagasutaia. Eu estou na casa de Deus por causa do Deus da casa, aleluia. Tem alguém que pode aplaudir, olhar para o céu e dizer: eu te amo, Jesus. É isso, irmãos. Lembra o dia que nós nos convertemos, que o Senhor nos converteu? Não era tudo puro? Sim ou não? A gente ficava julgando irmãos. E por que tem o direito de julgar agora? Não são os mesmos irmãos? Não, vamos lá, não, pastor, a igreja mudou todo mundo, mas não são as mesmas coisas, os mesmos níveis. Eu costumo dizer que na igreja tem no mínimo três grupos de pessoas, não é? O grupo daqueles que não quer saber de converter, que é muito difícil lidar com estes. O grupo daqueles que estão se convertendo. E o grupo dos que nasceram de novo. O povo bom de lidar é com aquele povo que nasceu de novo. E toda a igreja tem esse tipo de grupos. Quando você veio, quando eu vim para a fé, e com coração puro e amando a todos, esses três grupos estavam dentro da igreja. E por que agora eu tenho que valorizar o grupo que não assiste, o grupo que não é mudado? Não, eu vou continuar sendo novo convertido. Eu vou continuar amando. Ser trouxa, ser bobo, ser retardado, não. Eu sou crente, eu sou cristão. Eu amo a Bíblia, e a Bíblia manda eu amar. O problema é a nossa inteligência e a falta de sabedoria. Tenha sabedoria, não a humana, não a maligna, mas a sabedoria que Deus não nega para ninguém e vem do alto. Está gostando? Entenda, meus irmãos, nós somos um corpo como igreja, e esse corpo tem que andar. E o corpo não para. Lembra do seminário? O corpo está em movimento. E nós, se queremos alguma coisa, temos que estar dentro desse movimento. Já viu quando uma multidão começa a correr? O que acontece se um parar? O que acontece? Morre pisoteado. Sim ou não? Põe isso na sua mente. O corpo está em movimento, não pare. Entra no corpo e movimenta junto. Se as pessoas não te amarem,
encontre o privilégio de amar sem ser amado. Se as pessoas não te abraçarem, quando pudermos abraçar novamente, encontre o privilégio de ser chamado de o abraçador. Se as pessoas te odeiam, encontre o privilégio de amar. Se as pessoas não oram por você, encontre o privilégio de você orar por aqueles. A Bíblia nos ensina isso, irmãos. A doutrina de Cristo é pura, perfeita e maravilhosa. Se pedir uma face, oferece a outra. Se pedir para andar uma milha, anda duas. Se te amaldiçoar, abençoa. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Faça a diferença. O problema nosso é que a gente deixa de prosseguir para o alvo e começa a envolver com esses embaraços. Irmãos, é isso que tem feito a igreja parar em muitos lugares. A igreja que eu citei agora há pouco, que aconteceu o problema lá, se ela fosse igreja do jeito que, nos moldes de Jesus, todos iam chorar juntos. E eles iriam levantar um propósito de oração e jejum para Deus levantar o pastor deles. O problema nosso é que falta amor. Nós pecamos por não amar como deveríamos amar. Eu assisti um filme, já citei aqui algum tempo atrás. É um filme cristão, e essa mulher ganha um morador de rua, um senhor negro, e essa mulher morre de câncer, e no final, ela pede, antes de morrer, que ele seja a única pessoa que fale, naquela igreja, naquele velório, e aí ele vai lá e dá uma palavra que entrou na minha alma. E uma das coisas que ele fala é: a senhora fulana de tal me amou o bastante para não desistir de mim. Isso não fala nada com você? Nosso amor não é um amor o bastante para não desistir dos que caem, para não desistir dos que precisam de nós. Aquela igreja deveria estar chorando e não brigando. E eu não estou usando isso para falar que nós somos melhores, porque eu acabei de falar agora mesmo que nós fazemos muitas coisas iguais. Eu estou usando isso para a gente crescer. Eu lembro quando eu estava novo convertido, em Goiatuba, chegando na Assembleia de Deus, por ouvir a voz do Espírito Santo, dizendo: vá para a Assembleia de Deus. Eu já estava batizado com o Espírito Santo, na presbiteriana tradicional, e Deus falou: vá para a Assembleia de Deus. E eu fui, recém-chegado, e o pastor Senivaldo deu uma notícia naquela noite. Algumas noites eu já estava lá nos cultos, mas naquela noite em especial, veio a notícia: caiu um príncipe do Evangelho. Aí, ele falou o nome do príncipe do Evangelho que caiu naquela noite, e eu não conhecia a pessoa. Hoje eu sei demais quem é, mas eu não conhecia. Eu ouvi pessoas que eu gostava de sentar na frente. Eu gostava de sentar na frente para comer a palavra. Maravilhosa coisa é não perder nada do que é dito nos cultos. E aí, uns obreiros velhos de igreja ali, porque era culto de estudo, na terça-feira eu me lembro, disseram: sabia que aquele lá ia cair. E eu chorando, sem conhecer o homem. Mas por que eu estava chorando sem conhecer? Porque eu estava cheio do Espírito de Deus. E o Espírito Santo não se alegra com a queda de ninguém. E ele caiu com o mesmo pecado. Então não dá para esquecer isso. Então era para a igreja estar chorando: meu pastor vai levantar. Irmãos, quantas vezes aquele homem chorou por almas? Quantas vezes aquele homem ajudou vida a se levantar? Pelo amor de Deus. Eu olho para mim e digo: Senhor, me dá graça, me sustenta.
Porque as pessoas gostam muito do pão. E se não tiver mais pão, duro é esse discurso. Tenha compaixão dos que caem. A forma de tratar, disciplinar, deixa para o altar. Você ame, você coloque o ombro, você estenda a mão, você tenha compaixão. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme pelas almas. Falta amor. Falta muito amor. Por isso João no capítulo 4, nós lemos o 3. No capítulo 4, uma das coisas que ele vai mais falar, depois de falar do pecado no capítulo 3, na primeira carta, ele vai falar sobre quem não ama não tem Deus. Ele fala aqui, quem não é de Deus, quem vive no pecado não é de Deus. Aí no capítulo 4 ele diz, quem não ama não tem Deus e nunca viu. Vamos acordar. Use a campanha do conserto. Você já observou que cada campanha que Deus dá, nas demais palavras, Ele vai colocando tudo junto e vai fazendo um pacote de glória? Nós somos um corpo. Alguém aqui quer perder um dos membros do seu corpo? Pergunte para o Paulo o que é isso. Pergunte para o Valdemir o que é isso. Paulo está lá fora ou está aqui dentro? Está lá fora hoje. Ele perdeu um braço para encontrar com Jesus. Agora escute aqui uma coisa, meu irmão. Você já tem Jesus. Não precisa perder. Nós não precisamos perder. Nós não precisamos perder ninguém. Agora nós temos que ter inteligência e sabedoria. Agora, porque não devemos perder ninguém, nós vamos fazer concessões, nós vamos deixar de pregar a palavra da verdade, nós vamos agora negociar a maneira para que todos fiquem? Não. É inegociável a palavra da verdade, é inegociável a doutrina da palavra. Aquilo que Deus quer está acima de tudo e de todos, mas a mão estará estendida, a palavra de consolo virá, a admoestação virá. Meu filho, não é por esse caminho. Nós temos que seguir as pisadas de Jesus Cristo. Jesus nunca bajulou ninguém, nunca deixou de trazer a verdade, mas amou a todos com um amor incomparável. Como está você? E quando eu digo você, eu estou inserido. Como está você nesse corpo? Algumas coisas caracterizam a pessoa que está se afastando sem perceber. Uma delas é o comportamento irritadiço. Qualquer coisa ela irrita. Nós temos que, a obreira, vamos dar um exemplo de obreira ou obreiro. Nós temos que ficar para lavar tal coisa. Você foi escrito, por que eu? Não tem outro? Vamos recolher a oferta. Não, varão, põe outro aí. Comportamento irritadiço. Quando a gente está convertido, eu não quero que você veja essa palavra como um discurso duro. Eu quero que você veja essa palavra como uma palavra de cura, de restauração. Quando a gente é convertido, cada coisa que nos põe para fazer para a igreja, a gente sente um privilégio. Eu não me esqueço de uma irmã, eu pregava muito ali em Samambaia, no entorno de Brasília, pastor Queiroz. Pastor Queiroz eu nem sei se ele está vivo ainda, mas tomara que esteja, em nome de Jesus. Era uma figura diferente. Ele sentia a presença de Deus e ele começava a dar gargalhada. Primeira vez que eu fui ficar... Mais uma pessoa muito boa, boníssima. E aí ele me colocou, na ocasião que eu fui ministrar lá, no apartamento de um casal, Orlando e a esposa, que não me lembro o nome. Aí ela... Terminou o culto, nós fomos para jantar lá com ele. Eu fui para jantar com eles, voltamos para lá.
E aí ela falando, nós falando sobre obra de Deus, e crente é bom demais, né? Crente quando reúne só fala das coisas de Deus, não é? Aí falando das coisas da obra de Deus, e ela disse, ô pastor, esses dias aconteceu comigo, mais ou menos assim, aconteceu comigo que umas irmãs se reuniram lá e chegaram para mim e disseram que, olha, você está fazendo a obra sozinha, não faça isso, estão explorando você, porque ela era a única cozinheira da igreja, que ela tinha prática nisso e tal, não sei o quê, e não deixa peso para você, não sei o quê. Aí ela olhou para as irmãs chorando, com lágrimas, e quando ela me disse, os olhos cheios de lágrimas também. Oh, irmãs, nunca fiz nada para Deus, e agora que eu estou tendo a oportunidade de fazer, vocês querem me tirar? Não faça isso. Eu não faço por obrigação, eu faço por prazer. Mas só que quando a gente está irritado, está se afastando do meio, está desconsiderando estar ali, é peso, é angústia. Eu estava na minha empresa, na sala que eu trabalhava na empresa lá de financeiro, e eu estava lá e chegou dois irmãos, obreiros da igreja, um evangelista, o outro quase obreiro. Aí falaram para mim, nós estamos aqui para conversar contigo, porque nós estamos vendo que está muito pesado para ti, porque você está cuidando de 8 departamentos da igreja, é muita coisa. A Bíblia diz que o jugo é suave, o fardo é leve, então, e tal. Eu falei, irmãos, só um pouquinho. Deus está me ensinando muita coisa em pouco tempo. Fique tranquilo, eu estou aprendendo muita coisa, não está pesado não, está bom. E foi mesmo, Deus me ensinou muita coisa em pouquíssimo tempo. E às vezes a gente olha e começa a pecar, achar que o outro está explorando, que aquilo é isso, que aquilo, aí o peso vem mesmo. Mas quando você faz por prazer, o renovo está na sua vida todo dia. A graça está na sua vida todo dia. O prazer e a alegria está na sua... Acorda em nome de Jesus Cristo. Acorda mesmo. Limpa a sua mente, irmão. Acorda, limpa a mente, limpa a alma. Volte-se para Deus. Volte-se para as coisas do Senhor. O que acontece, irmãos, é que todas estas coisas estão querendo levar-nos a desobedecer uma ordem, entre tantas no Novo Testamento, a ordem não deixemos de congregar. É um mandamento. Como que começa o versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus? Não. Pastor, eu posso deixar de ir no culto hoje? Não. Ai, pastor, o senhor parece que quer mandar nos outros. Não, a Bíblia que está dizendo, não deixando de congregar. Por quê? Cada culto sou renovado, falamos sobre isso. Cada culto a palavra fala comigo, cada culto a palavra me liberta, cada culto a palavra me levanta, cada culto a palavra me lava. Ou não é assim? Então, o mandamento é não deixe de congregar. Aí estas coisinhas são os pecados que a gente considera pequeno, mas que nos leva para perder Jesus. E o maior pecado é perder Jesus. Onde está você, Adão? Onde está você? Eu estou nu. Olha as identificações que vieram. Mas quem te fez saber que estavas nu? Se era tão puro, Adão, tão limpo, tão lavado, que você já estava nu, mas não percebia, porque era puro. A Bíblia diz que o casal era nu lá no jardim, puro. E se aquela configuração continuasse, todo mundo seria nu e todo mundo puro. Quem te fez saber que estava nu? Você comeu do fruto? Você pecou? Aí vem, primeiro, descobriu que estava nu.
Irmãos, quem aqui já anda de bicicleta aqui? Quem anda de bicicleta? Quem anda? Quem não anda é facinho aprender, irmão. Não é nada. É, depois que você aprende. É ou não é? Precisa saber. Aí quando você aprende, você vai. Você não está nem aí. E o que não sabe é como é que esse cabra equilibra em duas rodas. Quem não sabe aí? Levanta a mão. Não é assim? Como é que consegue segurar em duas rodas? E é uma na frente da outra, se for de ladinho, até parece que é mais. Mas quem sabe andar de bicicleta, nem percebe que sabe. Sim ou não? Às vezes nós estamos tão perto de Deus, irmãos, que a gente nem percebe o quanto é maravilhoso, o quanto é gostoso. Quando a gente era mais jovem, Marcelinho, do futsal, professor de escolinha. Quando a gente é mais jovem, eu saía correndo da minha casa 7 quilômetros, jogava 2 horas de futebol de salão lá no ginásio de Goiatuba e voltava correndo 7 quilômetros. Se tivesse mais 1 hora a gente jogava. Vai fazer isso 1 quilômetro hoje. Mas na época a gente faz e nem percebe. Sabe qual é um dos maiores pecados nossos? Nós não estamos percebendo o privilégio que temos de sermos frequentes na casa de Deus, cheios do Espírito Santo, ouvindo uma palavra que nos alimenta, que nos renova, que nos fortalece. Não pare de andar de bicicleta, irmão. Anda, não pare de correr, corra. Não pare. Nós temos que chegar no alvo. O problema é, nós vamos parando e depois ir é que é o problema. Quando você é frequente, você falta, angustia. É ou não é? Na hora do culto você não foi para o culto? Não é possível, né? Mas devia ter ido. Nem que eu chegasse atrasado. É assim ou não é? Quem passa por isso? Tem crente aqui. Quem não passa é porque já está desviando. Todo culto, a nossa alma sente falta quando você está ligado com Deus. Quando a alma para de sentir falta, liga o alerta. Comportamento irritadiço. Daqui um pouco você vê a nudez. Daqui um pouco, você não sente falta. Isso tudo, o pecado que a gente considera que não tem problema. Encontrei com alguém esses dias e conversando, porque fulano de tal não está indo para a igreja, porque ela não sente, essa pessoa não sente, porque isso eu falei, por favor, em nome de Jesus, acorda. É aí que começa a queda. Quando a gente não sente falta e não quer ir mais, você está pertinho da queda. Não gostou dessa igreja? Veja se você está em pecado. Se tiver pecado, confessa, mas confessa mesmo, você vai voltar a gostar da igreja. Agora não está gostando porque é isso, porque é aquilo? Vai, conversa com o seu pastor, pede a ele a oração e vá para uma igreja então que você vá frequentar e ser crente de verdade. Coisa linda, é igual o Giliade e a Deliane foram, hoje eles chegaram, não, vão chegar lá amanhã, eu acho, não sei se é mais tempo que eles gastam. O que eles fizeram? Que coisa linda, que casal lindo, mas a filhinha. É assim que a gente faz, quando o coração é puro. Como está você? Como está o seu prazer de cultuar? Como está o seu prazer das convivências? Pastor, mas tem um irmão que é difícil demais tolerar o irmão. Por isso que a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. E aquele irmão, quem lembra aqui daquela irmã? Mentira. É mentira. Ficou conosco 2 anos, ou mais, né? Acho que foi mais. Deu surra em alguns obreiros. Foi ou não foi? Tem uns obreiros que apanhou. Ela, mas a irmã Arlete não dava certo.
E nós mandamos ela embora? Não. Nós estávamos tentando doutrinar 2 anos. E eu ficava perguntando para o Senhor não está me provando? O Senhor quer me fazer mais humilde? Porque era difícil, irmão. Segundo banco. Sim ou não? Um dia eu fui pregar numa igreja, depois que ela tinha saído, tadinha. Aí fui pregar numa igreja, eu estou lá, né? E aí eu escutei, aleluia. Falei, misericórdia, Jesus. Aí eu estou lá orando, Jesus, não deixa não, Senhor, tem misericórdia. Aí eu fui para a pregação, e chegou e preguei e tal, e ela só levantava a mão, aleluia. E eu segurei, Jesus. A hora que chegou no final, que eu chamei o pessoal para orar para os enfermos e tal, ela foi na frente, aí ela levantou a mão. Aí eu fiz que não estava vendo. Pois é, meus irmãos, nós vamos orar. E ela, aqui ó. Aí eu falei, ô irmã, eu falei o nome dela, que eu não vou falar aqui, né? Ô irmã fulana, como vai a senhora? Estou bem, paz do Senhor. Quer que o senhor ore para mim, a fulana de tal, e pediu uma oração. Eu falei, amém, vamos orar agora. E já comecei a orar. Deus usa as coisas para trabalhar conosco. E a gente tem que aprender com estas situações. Deus nos dá crescimento. Deus nos dá amadurecimento. Aí eu sei que ela foi para um lugar aí, eles falaram, que eles não suportaram lá, porque não sei o que, vem para cá. Ficou 2 semanas lá. Foi embora. Nós ficamos 2 anos e tanto. Graças a Deus. Amém. Vamos deixar todo o embaraço e todo o pecado? O ser humano pode cair em pecado, irmãos, mas ele não vive para isso. Ele vive para morar no céu. Caiu em pecado, confessa e deixa imediatamente. E se levante para Deus. O meu alvo é o céu. Lembra da mensagem da parte da manhã de Santa Ceia? Senhor, não há outro, para quem iremos nós? Eu sei que eu estou errado, eu sei que ainda vou ter muita coisa para curar, para mudar, eu ando fazendo umas coisas, mas eu não deixo o Senhor. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor me salva, o Senhor me liberta, o Senhor me transforma. Fique sobre os pés. Pastor, qual é a cura para o pecado? É Jesus. Unicamente Jesus. Qual é o meio para que eu chegue a alcançar de Jesus o perdão e a libertação do pecado? Porque o pecado domina. Capítulo 6 de Romanos, você estudar o capítulo 6, você vai ver sobre isso. Aquele que você se torna obediente, você se faz servo. Ele manda, ele se torna senhor. Como que eu faço? Qual que é a forma? Me diga aí. Arrependimento. A única maneira de alcançar das mãos de Jesus o perdão é com um arrependimento sincero. Não pode ser um arrependimento como uma comoção por causa disso e a consequência que vem. Não. Você realmente sentir, cair em si, pequei contra Deus. Atinge a santidade do Senhor. E aí você não põe culpa na Eva. Outra coisa que o pecado faz é ficar culpando os outros. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não, você não faz isso. A culpa é minha. O Senhor é justo quando me julga. Salmo 51. Já fui concebido em pecado. O meu pecado está diante de mim também. Tem o pecado da herança, tem o pecado que ele praticou. Mas me lava com ensopo. Não retire de mim teu Espírito Santo. Sabe o que mais comoveu? Eu digo comoveu para a gente entender, porque Deus não é comovido e nem pego de surpresa. Mas sabe o que mais comoveu o coração de Deus? Quando Davi implorou, não retire de mim o teu Espírito Santo. Meus irmãos, a igreja de hoje não pode perder o Espírito Santo. É Ele que nos convence da justiça, do juízo, do pecado e da verdade.
É Ele que me ajuda a levantar cada manhã. É Ele que me regenera. É Ele que me inspira nas respostas que eu preciso para o meu caminhar. É Ele que, quando o Senhor Jesus silencia comigo, Ele me faz perceber de alguma maneira que vale a pena continuar. Ele é o agente da minha segurança. Ele é aquele que está em mim e permanecerá em mim enquanto eu permanecer em Deus. Quando Davi disse: não retire de mim o teu espírito, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. O coração de Davi estava contrito e quebrantado por causa da presença do Espírito. Quem sabe nós precisamos chorar nessa noite. Porque o que me faz ficar irritado, o que me faz perder a segurança, o que me faz deixar de confiar, é eu ter entristecido o Espírito Santo. Porque é Ele que foi me dado para que eu permaneça até o fim. Curva a sua cabeça. Escute uma coisa com os olhos fechados. Tudo que Deus quer é perdoar. A única maneira de salvação era dar o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo naquela cruz que foi nosso Salvador e Senhor Jesus. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. O seu sangue nos justifica. O seu sangue nos santifica. E se Deus não poupou o seu Filho, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará com Ele todas as demais coisas? 8,32 de Romanos. Se Deus enviou seu Filho, isso é fato, a história é uma prova, antes de Cristo, depois de Cristo. E Ele enviou para o perdão, só falta você se arrepender e eu me arrepender. Porque o perdão já está garantido. Agora o arrependimento tem que ser legítimo, da alma, ao ponto de ter nojo daquilo que te afastou da pessoa mais maravilhosa que você pode ter, que é Jesus. Nagadá Shatamai. Você está aqui nesta noite, eu estou aqui nesta noite, porque há perdão. Totaná, Black Samai. Não quero ir na igreja não, mulher, não fica me enchendo. Há perdão. Tem que ter arrependimento. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai. Ministrei mais uma noite de ensinamento. Olhe para os corações nesta noite que se abrem para Ti, que desejam ser doutrinados, dirigidos pela palavra. Olha para a igreja que quer ser igreja, que quer amar, que quer perdoar, que quer andar, caminhar, correr a carreira que está proposta. Que o Teu Espírito convença agora da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. Que o Senhor nos convença, aquilo que não estamos vendo, que possamos ver, Senhor. Pecados ocultos, sentimentos ocultos, pensamentos ocultos. Que o Senhor nos faça ver, Senhor. Porque nós queremos morar no céu. Nós queremos ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Nós queremos verdadeiramente que o Senhor seja conhecido pelas nossas obras,
pelo nosso ir e vir, pelo nosso cantar, pelo nosso viver. Que o mundo veja Cristo em nós. Ramanta, Rabacharaba, Candarai. Tira, Senhor, os bloqueios. Tira o pecado da mágoa. Tira o pecado da acusação. Tira o pecado do desejo de vingança. Tira o pecado das acusações. Tira o pecado das omissões. Tira o pecado dos apontamentos. Em nome de Jesus. Ajuda a igreja, Senhor. Ajuda-nos a escapar deste mundo terrível, desse sistema de morte. Nos encha de amor, Senhor. Nos encha do amor do Senhor e nos ensina a amar como o Senhor nos amou. Nos ensina a perdoar como o Senhor nos perdoou. Nos ensina a caminhar como o Senhor caminhou. Nos ensina a ser a igreja que imita o Senhor de verdade. Nos ensina a ser santo como o Senhor é santo, puro como o Senhor é puro, amável como o Senhor é amável, fiel como o Senhor é fiel. Ajuda, Senhor, a nos encher de santidade, com pureza, humildade. Ajuda a nos encher do Espírito Santo. Olha se tem, veja se tem alguém, Senhor, que já não sente a Tua presença. Sem a Tua presença não dá, Senhor. Sem a Tua presença não existe sentido. Então venha, Senhor. Nós imploramos a Tua presença. Nós imploramos, Senhor, vem, não retire de nós o Teu Espírito Santo. Kitara, Kuramá, Takali, Kosamai, Dirikamanturai, Kesahaba, Kuramasu Kabandarai, Urabakasharama Sore Kadaramandaragas. Os tempos são difíceis, mas o Senhor é bom. Os tempos são trabalhosos, mas é tempo de derramar do Teu Espírito. Rabaço, Carabai, Uramaço, Dai. Oh, meu irmão, levante as mãos e receba a presença viva do Espírito Santo. E buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Recebei a presença viva do Espírito Santo poderoso. Rabacachadaia. Tomai, Shadabai, sobre vós o jugo do Senhor Jesus. Aprendamos dele que é manso e humilde de coração. Recebei o Espírito do Senhor. Oh, Adai Shureba, oh, Amassugemar, Arabagassura, Cataraba, Surebia. Oh, aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo colocar pessoas na sua mente, aquelas que você acha difícil amar. Porque difícil amar era Jesus me amar. Sujo, cheio de pecado, zombando, fazendo piada de tudo. Mas Ele me amou. Ele amou você que era drogado, cheirador de cocaína, fumador de crack. Ele amou você que vivia uma vida pregressa, suja. Ei, aleluia. Xanagama, sudaga, sebe, anai. Aleluia, Ele nos amou primeiro. Ame também as outras pessoas.
Ame aquele que te magoou, que te feriu, aquela que te feriu, te traiu, te enganou. Ama. Jesus te amou primeiro, me amou primeiro. Amemo-nos uns aos outros. Oh, aleluia. 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 Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida. Oh, maravilha! Diga, Deus. Levante suas duas mãos e sinta esse cuidado. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. E o que eu faço? Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois faça essa afirmação. Deus cuida de mim. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Dê glória ao nome dele. Ame Jesus, exalte o Senhor Jesus, viva para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, que possamos guardar essa palavra. Quer revê-la? Vá no YouTube e veja a retransmissão, vá no Face. Daqui uns 2 dias mais ou menos tem a palavra somente ela separada também no YouTube, como no YouTube tem algumas palavras já separadas do culto para aqueles que querem ouvir a palavra. Onde está o Rogério que chegou depois das apresentações? Por favor, está ali atrás. Deus te abençoe, Rogério, muito bem-vindo. Que Deus seja contigo e te ajude em tudo. Amém? Vamos dar glória a Deus pela vida do Rogério. 1, 2, 3. Irmãos, dia 12, agora sábado, teremos um almoço missionário patrocinado pela mocidade, né? Valor de R$10, arroz frito, tutu de feijão e coxa ou sobrecoxa. Pastora Vilcelene vai ser a cozinheira. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar pelas pessoas que têm seus pedidos de oração e já encerramos o culto. Vamos continuar orando pelo Emanuel, filho do presbítero Maciel, pelo Guilherme, filho da irmã Juliana e do irmão Cristiano, pelo reverendo Fernando Alencar de Santa Catarina, pela Ivoneide, mamãe da Milena, que está com câncer, Cristiane, câncer, estado avançado, muita gente com câncer, que nós estamos orando aqui. Mateus, 18 anos, primo da diaconisa Rayane, câncer no intestino em estado avançado. Coronel Sérgio, câncer no intestino e próstata.
Corrijam aí, por favor. Suleni Borges, câncer nos ossos. Luiz Helena está com câncer. Misericórdia, né, irmãos? Helena, sogra da Renata Nunes, São Paulo, câncer. Antônio Avelar, avô do Carlão, convulsão. Já passou, não? Estamos orando, tem uns 3 cultos. Ouvi nada. Está consultando? O Erley, Fabrício e Maria Clara, que estão com Covid. Adelaide Vidal, internada com suspeita de Covid, é tia da pastora Vicilene. Vamos